Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos para a nossa quarta aula sobre solução numérica de equações. E temos os assuntos que estamos estudando. Hoje nós vamos aqui para o último tópico, que é o método de Newton. Então, nós vimos técnicas aqui para isolar raízes de funções e depois vimos parte de refinamento, que é obter aproximações para as raízes de funções. E na aula passada vimos o método da abscissão. Hoje nós vamos ver o método de Newton, que é também um método que ajuda a obter aproximações de raízes. Vamos ver que ele é inclusive melhor, mais eficiente que o método da abscissão. Bom, o método de Newton, assim como o método da abscissão, visa estimar raízes de uma função, obter aproximações para elas. Aí, vamos considerar aqui, seja w uma raiz de uma função f, ilustrando aqui a situação. Aí, primeiramente, a gente vai ver graficamente como que o método funciona. E depois a gente vai entrar na parte algébrica do método. Okay? Então, visualizando aqui graficamente, seja w a raiz de uma função f, aqui a função, w é uma raiz, e para usar o método, a gente vai iniciar com uma aproximação x1 da raiz. Então, a gente, tendo uma ideia da localização dessa raiz, a gente dá um chute inicial, um valor próximo da raiz. E, por exemplo, vamos dar um chute inicial aqui, x1, e como que a gente vai fazer para melhorar a nossa aproximação? Então, dado aqui um valor inicial x1, a gente toma como primeira aproximação da raiz. A gente vai considerar a reta R tangente ao gráfico de f no ponto x1, f de x1. Ou seja, eu tenho aqui um valor x1, vamos considerar aqui o ponto aplicado da função, teremos aqui o x1, f de x1, e a gente vai considerar a reta tangente nesse ponto aqui. Tracei aqui a reta tangente. E percebam que essa reta está interceptando o eixo x nesse ponto aqui. Vou chamar aqui de ponto x2. Então, se considerarmos a reta R tangente ao gráfico de f no ponto x1, f de x1, e se x1 está suficientemente próximo de w, x1 próximo de w, então o intercepto da reta no eixo x, estamos chamando de x2, deve ser uma melhor aproximação de w. Notem que, de fato, aqui ocorreu, numa análise gráfica, o valor x2 está mais próximo da raiz do que o valor x1. Então, houve uma melhora aí. Então, vamos continuar nessa linha de raciocínio. Como que a gente vai obter a equação dessa reta? Vemos que a equação de uma reta é definida desse modo aqui. A inclinação da reta é igual a y menos y1, x menos x1, onde x1 e y1 é um ponto da reta. E aqui vamos agora lembrar do conceito de derivada. A derivada aplicada num ponto é a inclinação da reta tangente naquele ponto. Eu estou mudando aqui, a inclinação da reta é igual a derivada da função aplicada no ponto. Eu mudei aqui. Continuando aqui o desenvolvimento. Daqui para cá, só fiz essa mudança de notação. O y, que eu estou escrevendo aqui, é igual ao f de x1. Esse aqui, Então, não fiz nada demais. No próximo passo, vou passar esse denominador multiplicando aqui para o outro lado da igualdade, e esse termo vai descer dividindo. Só isso. E agora, essa parcela aqui, x1, vai entrar somando do outro lado. Assim. Muito bem. O ponto de coordenadas x2 e 0, esse ponto aqui, o x vale x2, o y é 0, pertence à reta R. De fato, pertence à nossa reta azul R. Logo,
a gente pode fazer essa substituição aqui na equação acima, onde tem x e y, vai entrar o x2 e o y entra com o zero. Aí a equação aqui de cima vai ficar desse jeito, ó. x2 vai ser igual a x1, o y ficando igual a zero, o numerador aqui vai ser menos f de x1. É o que fizemos aqui, ó. A equação ficou desse jeito. Então, notem que aqui a gente encontrou o valor de x2, que já é uma aproximação melhor do que x1, e numericamente, né, já encontramos a expressão de x2 em função de valores conhecidos aqui do problema. Né? A equação da reta f nós temos, a derivada da função, consequentemente, também temos, e o ponto x1 também, né, que foi o chute inicial. O que a gente pode fazer a seguir? O mesmo procedimento que a gente fez quando a gente iniciou o problema com x1. Podemos tomar agora x2 como segunda aproximação para W, e tudo que a gente fez com x1, a gente vai fazer agora com x2, para obter uma terceira aproximação x3. Então vejamos aqui, ó. Tomando x2 como segunda aproximação para W, pode-se repetir o processo usando a reta R2 tangente a f no ponto de coordenadas x2 e f de x2. Então, graficamente fica assim, ó. Temos o ponto aqui x2, vamos aplicar aqui x2 na função f e obter a reta tangente. Vamos ter aqui uma nova reta tangente, eu estou chamando de R2, e notem que ela também intercepta o eixo x num ponto mais próximo de W ainda, o ponto que estamos chamando de x3. Do mesmo jeito que a gente teve essa equação aqui que relaciona x2 com x1, usando o mesmo procedimento, chegamos nessa outra equação aqui que relaciona x3 com x2. E podemos ir continuando, né, com esse processo até atingir o grau de precisão desejado. A gente vai só se aproximando da raiz cada vez mais. Essa técnica de aproximações sucessivas é chamada método de Newton e vai ser enunciada a seguir. Então, formalizando, né? Seja f uma função diferenciável e suponhamos que w seja uma raiz real da função. Se xn é uma aproximação de w, então a aproximação seguinte vai ser dada por essa equação aqui. Que foi a que a gente viu anteriormente. Né? A gente está trabalhando genericamente, né, com termos xn e xn mais 1. E condição aqui, né, que a derivada da função aplicada no ponto tem que ser diferente de zero. Aqui a gente vê claramente, né, que a derivada tem que ser diferente de zero. Né? Afinal de contas, não existe divisão por zero. E graficamente, como que seria? O que ocorre quando a derivada de uma função é igual a zero? Se a gente fosse lembrar lá do cálculo 1, a derivada aplicada num ponto é igual a zero, quer dizer que a reta tangente no ponto ela é horizontal, ela é paralela ao eixo x. E a gente percebe que aqui no método de Newton, a reta precisa não ser paralela ao eixo x. Ela precisa ter uma inclinação não nula para, em algum momento, interceptar o eixo x para a gente conseguir fazer o cálculo das aproximações. Então, graficamente, a gente consegue também perceber por que a derivada aplicada no ponto não pode ser zero. Tem algumas observações. O método de Newton não garante que a aproximação de ordem n mais 1 seja uma aproximação melhor que a de ordem n. Às vezes pode ocorrer pioras, né, de um passo para o outro. E daí que é necessário, né, a gente conhecer, né, bem a função e já a gente poder dar um chute inicial o mais próximo possível da raiz. Então é necessário o conhecimento prévio da localização da raiz, conforme estudado anteriormente. A gente viu que antes de a gente aplicar ou o método de abscissão ou o próprio método de Newton, primeiro a gente localiza as raízes.
Aí uma visualização gráfica dessa observação é o seguinte. Para uma função com essa cara aqui, a gente pode iniciar, por exemplo, com uma aproximação x1, uma distância aqui da raiz. Aí na hora de aplicar o método de Newton, temos aqui, né, o ponto aplicado na função, a reta tangente. E notem que o valor x2 aqui ficou mais longe ainda da raiz. Não é algo que pode ocorrer. Outra observação, é evidente que não devemos escolher um número xn tal que a derivada no ponto esteja próximo de zero, porque então a tangente seria quase horizontal. Quando a derivada é igual a zero, a reta tangente é paralela ao eixo x. Então, já vimos que isso não pode ocorrer. E se ela ficar muito próximo de zero, acontece algo desse tipo aqui. A inclinação fica muito suave. Então, até a reta interceptar o eixo x demora, o que não é interessante para a aplicação do método. Bom, a gente vai usar a seguinte regra para chegar numa aproximação desejada. Para uma aproximação com k casas decimais, aproximaremos cada um dos números, cada uma das aproximações, né, até as k casas decimais, e a gente vai realizando o processo até que duas aproximações consecutivas sejam iguais. A gente vai ver dentro de um exemplo como isso funciona. É um procedimento bem simples para a execução do método de Newton. Então vamos resolver um exemplo aqui. Vamos usar o método de Newton para obter uma aproximação de raiz de 7, do valor raiz de 7, com 5 casas decimais. Como que a gente vai fazer? Eu já deixo a dica aqui, né? A gente vai trabalhar com essa função aqui. E notem que nessa função a gente percebe rapidamente quais são as raízes dessa função. É quando f de x é igual a zero, ou seja, quando x ao quadrado menos 7 é igual a zero, x ao quadrado é igual a 7, x igual a mais ou menos raiz de 7. Então temos que raiz de 7 é claramente uma das soluções. Então a gente vai utilizar o método de Newton para obter uma aproximação dessa raiz. Então aqui, ilustrando, né, temos o gráfico da função. As raízes estão aqui, né? Raiz de 7 e menos raiz de 7. A função intercepta o eixo y em menos 7. Também não é difícil notar isso, né? Quando x é igual a zero aqui, o f de x é menos 7. Então, beleza. Vamos obter uma aproximação desse número. A primeira coisa que a gente vai fazer é obter uma localização dessa raiz. Ela está dentro de qual intervalo? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente sabe que o número 7 está entre 4 e 9. Por que eu estou escolhendo 4 e 9? São valores de raízes exatas, né, que estão próximos do número 7. Então, aplicando raiz quadrada aqui para os três termos, temos que raiz de 4 é menor que raiz de 7 e é menor do que raiz de 9. E, consequentemente, raiz de 7 está entre 2 e 3. Então, temos esse intervalo onde o número raiz de 7 está. Muito bem. Então, a nossa solução. Qual vai ser o pontapé inicial para obter uma aproximação da raiz? Vou escolher exatamente o meio do intervalo que acabamos de encontrar. Já que a raiz está entre 2 e 3, vamos dar o valor inicial 2,5. Poderíamos usar 2 ou 3. É interessante utilizar já o meio do caminho, que tende a ser um chute inicial mais próximo da nossa raiz. Lembrando aqui, né, temos o valor da função e da sua derivada. Vamos obter o valor de x2. Então, aqui é a expressão. x1 é 2,5. Entrei com 2,5 aqui. O f de x1, 2,5 ao quadrado menos 7. F' em x1, 2 vezes 2,5. Aí, fazendo os cálculos, chegaremos em 2,65. Estou colocando aqui mais 3 zeros, né? Já que o exercício pediu para a gente trabalhar com 5 casas decimais. Vamos para o próximo agora, para o x3. Então é a mesma expressão, agora utilizando o x2 aqui. x2 acabamos de obter,
Fazendo os cálculos aqui, chegaremos aproximadamente nesse valor. Estou colocando aproximadamente, porque o cálculo aqui não vai dar exatamente esse número. Tem mais casas depois da quinta casa decimal. Então, por isso que eu estou colocando aproximadamente. Vamos aqui para o x4 agora. Vamos fazer os cálculos, onde vai entrar x3, né, que acabamos de obter aqui. E fazendo todos esses cálculos, chegaremos nesses valores para as primeiras 5 casas. Notem aqui que do x3 para o x4 não houve mudança nenhuma. Então, para essas 5 primeiras casas decimais, já obtivemos a precisão desejada. Então, como dois valores consecutivos de xn são os mesmos, no caso aqui para 5 casas decimais, segue que a raiz de 7 é aproximadamente esse número aqui, 2,64575. Se jogarmos na calculadora, a gente vai encontrar de fato esses valores, esse valor, né, para a raiz de 7. Okay? Bom, deixo aqui 2 outros exercícios para vocês fazerem. O primeiro exercício se refere ao primeiro exemplo que nós vimos, né, dessa função aqui, onde nós já localizamos as raízes dela. Agora vocês apliquem o método de Newton para chegar numa precisão desses valores com 5 casas decimais. E o outro exercício também se refere a uma questão que eu já deixei para vocês fazerem anteriormente. Vocês vão obter uma aproximação da raiz que está entre o número 4 e 5 e precisão com 5 casas decimais. Ok? Aqui estão as respostas. E, por enquanto, a gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima.